Piscicultura é o mesmo que aquicultura? Como fazer para criar peixes em cativeiro em pequena ou grande escala? As respostas agora, na nossa sala de aula. Bom dia, pessoal. O tema da nossa aula hoje é Fundamentos da Piscicultura. O que seria isso, pessoal? Fundamentos de piscicultura. É tudo que engloba esse universo da piscicultura, que é a criação de peixes. Teorias, alguns conceitos, umas ideias, umas regras, tudo que está envolvendo aquela atividade, seja para você um curioso, que está querendo conhecer um pouquinho mais, se você está querendo investir, é tudo que você tem que ter ideia antes de começar, é entender um pouquinho mais como funciona a atividade. Vamos lá, pessoal. Primeiro conceito, o que é piscicultura? Piscicultura é a criação de peixes, simples assim. É a criação de peixes, só que em um ambiente artificial. Um ambiente onde você controla a qualidade de água, e alguns sistemas mais, outros menos. Eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Quantidade de ração, a quantidade de vezes que vai racionar esse animal, o manejo sanitário, detecta uma doença, faz um tratamento. Você tem total domínio sobre aquilo ali, aquela criação de peixes. Não é um ambiente totalmente natural. Uma grande diferença que tem, que o pessoal acaba confundindo, é entre piscicultura e aquicultura. O que é basicamente a diferença dos dois, pessoal? Piscicultura é a criação de peixes, pronto, para por aí. A aquicultura não, ela engloba a criação de outras espécies, outros organismos. Nós temos moluscos, temos crustáceos, até aqui vocês podem ver mexilhões, ostras, camarões. Tudo isso está dentro da aquicultura, que também engloba a criação de peixes, mas não se restringe a eles. Então, o que está levando, pessoal, a cada dia mais pessoas se interessarem por isso, começarem a produzir pela piscicultura? Primeiro é a queda da quantidade de peixe nos rios. Cada dia menos, nós temos menos peixe no ambiente natural. O pessoal, através da pesca, do extrativismo, passam redes, tarrafas, levam todos os animais, levam as matrizes, e cada dia menos animais estão desovando ali, menos alevinos nascendo, então está diminuindo a carga de peixes dentro do rio. E a população consumindo cada vez mais, entendeu? Então vocês têm que ter uma noção que a demanda e a produção natural não está dando conta de sustentar. Aí vem a piscicultura para tentar atender a isso. Outro também problema que causa a diminuição dos peixes é a poluição. Dejetos, resíduos de indústria estão sendo lançados dentro dos rios, diminuindo a qualidade da água e prejudicando a reprodução dos peixes. Isso aí está afetando bastante. Recentemente também nós temos até desastres ambientais, como ocorreu em Mariana também. Aquele desastre, aquela lama, a barragem rompeu, aquela lama tóxica foi para o rio e ali acabou. Dizimou totalmente as espécies ali, matrizes morreram, alevinos, morreu de tudo. Foi a zero mesmo a quantidade de peixes. Isso aí então acaba que causa um desequilíbrio, uma diminuição desse número de peixes mesmo, e tem aí de novo a piscicultura para tentar recompor isso aí, produzir peixe para a população. Outro fator, pessoal, que aqui no nosso país beneficia essa produção de peixe é a nossa rede hídrica. É bastante ampla, vocês podem ver aqui, a nossa bacia é gigante, bacia amazônica, as ramificações, bacia do Paraná, do Prata, isso aí favorece, é muita água doce, pessoal. Nós temos alguns estados, alguns países que produzem muito mais com muito menos água potável, muito menos água doce. E nós aqui, com toda essa capacidade nossa aqui, nosso potencial, nós estamos subutilizando isso aí. Não estamos produzindo o que seríamos capazes com essa quantidade de água. Então fica aí uma brecha, né? uma possibilidade de aumento de produção. Outra grande vantagem do nosso país, pessoal, são as espécies que nós já possuímos aqui, são adaptadas ao nosso clima, e até as espécies exóticas mesmo. Essas espécies são totalmente adaptadas aqui para essa nossa região. Então, assim, nós temos aqui lambaris, tilápia, que é um peixe exótico, a carpa, pintado, caixara, pacu e tambaqui. Essas espécies estão totalmente adaptadas aqui à nossa região. Eu encontro alevinos, ração específica para algumas espécies. Então, é tudo que vai me balizar, vai me dar suporte para produzir aquilo. Isso aqui é uma vantagem grande. São espécies que estão adaptadas e nós temos muita coisa sobre elas aqui para a produção. Uma outra vantagem, pessoal, do nosso país é o nosso clima com uma temperatura alta. Na maior parte do país, nós temos uma temperatura alta quase todo ano. Esse clima é favorável à criação de peixes. Por quê? O peixe é um animal pecilotérmico. O que é isso? Pecilotérmico é um animal que a temperatura dele varia em função da temperatura do ambiente. Ou seja, se a água está quente, o animal está com um metabolismo mais alto, uma temperatura mais alta no corpo. Se a água esfria, esse corpo do animal esfria também. Então ele consome menos ração, o desempenho reprodutivo piora também. Então assim, uma vez que você tem uma temperatura mais alta a maior parte do ano, significa que a maior parte do ano você está produzindo peixe naquele clima ideal, entendeu? Ele está comendo o que deveria comer, está desenvolvendo o que deveria desenvolver, então você está mais à frente que outros países que não têm isso. Nós temos aqui isso como benefício no nosso país. Sistema de produção, pessoal, são variáveis com cada região, cada realidade de cada produtor, e cada produtor tem sua ambição também, que é produzir uma quantidade diferente de peixe. Isso aí não é uma regra. Isso aí nós temos que tirar como base os sistemas, mas isso aí ele é adaptável a cada região, a cada realidade.
Sistemas semi-intensivos, intensivos e superintensivos. Vou falar um pouquinho sobre cada um desses sistemas aqui na sequência. Sistema semi-intensivo, viveiro escavado. É o sistema mais difundido que temos, pessoal. O que nós mais praticamos aqui, mais conhecemos, a literatura é bastante vasta. O que significa isso? São viveiros escavados na terra. Viveiros escavados podem ser lonados ou não, somente com compactação de água, onde nós temos uma troca mínima de água, 5 a 10% por dia, e ali nós vamos estar introduzindo os alevinos. Damos uma ração, uma quantidade balanceada, fazemos manejo de despesca, abaixamos o tanque, nós temos total domínio daquela atividade ali. Isso é um viveiro escavado, é a coisa mais natural que nós temos, seria isso. Um sistema de recirculação de água, pessoal, o que seria isso? São sistemas que você acaba tendo uma recirculação, uma filtragem daquela água. Aquilo ali não é despejado, não tem aquela troca contínua de água. A pessoa tem pouca disponibilidade, às vezes tem só um poço artesiano e quer produzir peixe. Então ela acaba tendo que usar aquilo ali como recurso, entendeu? Ele tem um filtro central, onde vai quebrar a amônia, que é uma substância produzida pelos peixes, bastante tóxica, liberada pelos peixes. E aquilo ali, aquela água fica o dia inteiro recirculando entre os tanques como se fosse um aquário. Esse é um sistema de recirculação de água. É um sistema bastante perigoso, porque nós temos uma quantidade bastante grande de peixe, 60 quilos por metro cúbico, às vezes até mais um pouquinho. Então é muito peixe adensado. Eu tenho que ter uma oxigenação constante, tenho que ter um cuidado muito grande com os níveis de amônia na água, tá dosando isso aí diariamente. Então é um sistema que você fica quase que um escravo dele. Você tem que ficar 24 horas em cima daquilo ali, os gastos são grandes com ração, com energia elétrica, então é um sistema bastante... Você tem que ponderar se a sua escolha for por esse sistema. Só se realmente você não tem mesmo uma quantidade de água suficiente e quer produzir peixe, partiria para isso. Do contrário, os outros sistemas são mais eficientes. Outro sistema intensivo também, mas pouco difundido no Brasil, é o raceway. O que é o raceway, pessoal? É uma criação de peixes com troca contínua de água. São tanques de ferro-cimento, às vezes tanque de alvenaria. Essa água entra o dia inteiro e sai, é constante. O contra desse sistema é que a água acaba esfriando muito. Então nós temos uma quantidade bastante grande de peixe, uma água muito fria. Então isso aí restringe contra as espécies que eu posso colocar aqui dentro. Então acaba limitando a uma truta, algum peixe que tem uma característica de uma água mais fria. Então isso aí por isso não é muito difundido no país, mas é uma possibilidade para quem tem muita água, né, e opta por essas espécies. Um sistema já super intensivo que nós temos é o tanque-rede. O que são tanques-rede, pessoal? São grandes gaiolas colocadas em grandes reservatórios. Isso aí geralmente são represas, grandes açudes. Nós colocamos essas gaiolas lá e temos uma quantidade muito grande de peixe ali dentro. A gente chega até 150 quilos por metro cúbico de peixe. É muito adensado mesmo o sistema. E aqui você tem pouca autonomia na qualidade da água, interferindo nisso aí. Você está colocando o seu tanque dentro de um reservatório grande e não tem muito como controlar. Às vezes tem uma diferença muito grande, uma estratificação térmica, que é uma diferença na temperatura da água. Um lançamento de um efluente lá perto das suas gaiolas, que polui aquilo ali, mata seus peixes tudo, como vocês podem até ver naquela segunda foto ali. Então é um sistema bastante arriscado, você coloca muito dinheiro e às vezes está meio que sujeito a esses entraves, esses desastres naturais também. Mas é um sistema produtivo, você produz muito, consegue vender até num preço bom também. Para quem tem muita água assim e ganhou uma licitação para produzir, isso aqui é necessário ganhar uma licitação para produzir uma tanque-rede, então você tem que ter balizar esses parâmetros, essas dificuldades que podem aparecer. Então, pessoal, vamos pensar, antes de iniciar a atividade, o que é preciso me atentar, o que eu tenho que prestar atenção, o que vai me balizar antes? Primeiro, escolher a espécie mais adequada à região. Eu posso ter sonhado com aquela espécie, sempre quis produzir aquela espécie, mas não é o que minha região vai aceitar. Não é o clima favorável, o mercado não vai absorver aquela espécie, não tem hábito de consumir aquilo ali na região, então aquilo ali acaba sendo um fato para mim já decidir, optar por aquilo ou não. Decidir qual é a espécie mais adequada para aquela região. Segundo a minha meta, eu quero produzir quanto? Por semana, por ano, por mês? Quantas toneladas que eu quero que girem o meu consumo assim? Eu quero produzir 1 tonelada mês, 1 tonelada semana? Você tem que ter isso aí em mente. Primeiro determinar a sua meta em função do seu local, do seu ambiente onde vai ser comercializado, para daí você escolher o sistema que mais se adapte àquilo ali, junto com a espécie também, que eu já tinha falado anteriormente. Proximidade de produtores de alevinos de boa qualidade. Tem alguém na região ali que vai fornecer meu alevino que eu preciso? Isso aí é a primeira coisa, pessoal. Toda vez que eu tiro os peixes de um viveiro, de um tanque escavado, eu tenho que povoar de novo aquele tanque ali. Então eu tenho que ter alguém que vai me fornecer aqueles alevinos ali de prontidão. Eu não posso ficar com aquele tanque parado. Tanque parado é dinheiro. Então eu tenho que ter alguém que tenha um alevino de qualidade que rapidamente possa me vender aquilo ali. Geralmente eu fecho um contrato com 1 ano, até de 2 anos, para a pessoa ter aqui sempre aquela quantidade de peixe sempre pronta para me fornecer, independente da época do ano.
Isso aí tem que ter alguém de qualidade na região, isso é fundamental. Destino da produção, pessoal. Eu vou determinar onde que eu vou vender meu peixe, comercializar. Eu já coloco o alevino ali dentro, sabendo para onde que eu vou vender. Vai ser para um frigorífico? Eu vou vender 1 tonelada de peixe lá para ele a cada semana, a cada mês, eu fechei um contrato? Ou eu vou vender em feiras livres? Vou vender de pouquinho em pouquinho, às vezes até para um vizinho que chega lá, quer 1 quilo de peixe, 2 quilos. Você tem que determinar isso aí, pessoal. Qual que vai ser o destino da sua produção? Frigoríficos pagam preços menores, mas em contrapartida ele absorve mais sua produção. Ele recebe 1 tonelada de peixe, processa aquilo ali e passa para frente. Quando você vai vender diretamente a consumidores ou em feiras livres, você consegue um preço até maior por quilo de peixe, só que aquilo ali você vende uma pequena quantidade, entendeu? Não tem como você girar muito ali. Eu quero 2 quilos de peixe aqui, 10 quilos ali. Às vezes você fica empatado com seu tanque cheio de peixe lá, porque optou por vender mais caro e isso aí acaba demorando mais. O peixe fica mais dentro do tanque, mais tempo, consumindo mais ração, então reproduzindo às vezes. Então isso aí acaba sendo um parâmetro para você optar por vender para um frigorífico. Há quem divida pelos dois e é uma alternativa até viável. Você vende uma quantidade maior para o frigorífico e deixa alguns quilos de peixe para vender assim para aquela pessoa, para um ambiente mais de varejo. Assim. Isso aí acaba agregando mais valor por quilo de peixe e você acaba viabilizando melhor, ganhando mais dinheiro. Proximidade com o abatedor, um frigorífico, pessoal. Tem alguém na região ali com uma estrutura boa? Essa pessoa está legalmente ali inscrito ali nos órgãos de inspeção sanitária, está sendo fiscalizado. É alguém que vai processar o seu peixe, vai passar para frente sem nenhum problema? Isso aí é importante. Tem sistemas de abatedores frigoríficos que eles até recolhem o peixe na sua propriedade. Eles vão buscar os animais lá, levam um caminhão com caixas d'água com oxigenação, buscam os peixes vivos. Isso aí é importante. Então, ter alguém na proximidade com uma estrutura boa para poder absorver a minha produção. Uma dúvida comum entre os produtores aqui, sempre tem alguém interessado nisso. É viável eu produzir a minha própria ração? Compensa eu deixar de comprar uma ração comercial, ter os ingredientes lá, fazer a minha mistura? A princípio não, pessoal. Por que não é viável? Quando você tem uma fábrica de ração, assim, você tem são mecanismos ali bastante complexos de produção. Primeiro, o custo dos equipamentos são bastante altos. Tem extrusoras ali, aquele equipamento que vocês podem ver ali, que chegam a custar quase R$500 mil. Então não compensa você manter isso aí lá para produzir uma pequena quantidade de ração. Outra coisa também são os insumos também, os grãos. Eu tenho que ter silos para abastecer aquilo ali, para armazenar. E às vezes fica muito tempo armazenado ali, acaba se perdendo. Eu não giro com muita facilidade o meu estoque de insumos. Então acaba perdendo, não é viável. Para grandes produtores, até sim. Tem produtores no país que já têm suas fábricas de ração, tem seus frigoríficos lá dentro. Mas para quem está começando, ainda não é viável. É melhor você gastar um pouquinho mais, comprar a ração de um produtor, uma empresa comercial mesmo, está tudo bem embaladinho, com prazo de validade. Os níveis nutricionais ali que ele está dizendo que tem, ele tem que cumprir, você pode cobrar aquilo ali. Então, assim, a princípio, vamos comprar a ração dele, mesmo sendo um item caro, mas é melhor. Devo possuir meu próprio abatedouro, pessoal? Isso é uma dúvida também de várias pessoas. É viável manter toda aquela estrutura ali, abater meu próprio peixe, às vezes comprar um peixe de um vizinho ali, abater ali? Também, a princípio, para o pequeno produtor, não. É melhor ele começar fechando um contrato com um frigorífico, tendo alguém para quem ele possa desovar, na verdade, aquele peixe ali, do que produzir o próprio frigorífico, do que abater no próprio frigorífico, desculpe. Por quê? Para se girar um frigorífico, pessoal, alguns estudos apontam que tem que abater 1 tonelada de peixe por dia. 1 tonelada de peixe sendo abatido ali é muita coisa. Geralmente você vai produzir muito menos que isso, às vezes por semana, por mês. Então não compensa você girar isso. Então é melhor você fechar um contrato, ter alguém para pegar o seu peixe, mas ainda assim não pensar em construção de frigorífico. Além das questões ambientais também ali, de dejetos, às vezes até a licença ambiental para você abater ali. Então é uma coisa bastante complexa, a princípio não é bom mexer com isso. Algumas alternativas, pessoal, que nós temos também para viabilizar, tentar facilitar essa cadeia de produção de peixes lá. O que seria? Primeiro, montar associações, seja cooperativas assim, onde você possa até ter um grupo de companheiros ali naquela atividade que não trata-se até então como concorrentes, aqui são uma cooperativa, são associados, onde você vai poder facilitar a sua inserção na atividade, facilitar o seu manejo, as suas ações ali. Primeiro, pessoal, a compra de insumos. O que seria isso? Como eu comentei, a ração é um item bastante caro na sua produção. Chega a ocupar de 60% a 70% do custo da sua produção. Se eu consigo comprar num grupo de produtores uma quantidade maior, o custo do quilo da ração
acaba caindo também. E como 70% do custo, o meu custo do quilo do peixe produzido acaba caindo também. Então isso aí vai impactar bastante no meu lucro no final, entendeu? Então é uma vantagem grande de ter uma associação, até se fosse só para isso, só para compra de ração já justificaria. Segundo, compra de alevinos. Como eu comentei também, é bom ter um produtor de qualidade, numa região mais perto, mas se às vezes não tiver, eu tenho um contrato com um local mais longe, um produtor de alevinos, comprando pela associação também, ele faz preços melhores, ele pode até me entregar uma quantidade maior de alevinos, eu não preciso pagar frete, aquela coisa, ele vai buscar, ele vai entregar para mim até gratuitamente. Então, tendo essa facilidade, essa compra de alevinos por uma associação, também é uma vantagem bastante grande. Assistência técnica. Às vezes eu tenho um veterinário, um zootecnista que dá uma assistência para aquele grupo de produtores ali, às vezes visita a propriedade, tira dúvidas, problemas de doença ele pode atender também. Então isso aí, essa assistência técnica também pode ser fechada para esse grupo, é mais uma vantagem. O abate, por que não montar um frigorífico para bater aquelas peixes daquela associação? Aí pode ser viável já, entendeu? Você tem um frigorífico adaptado para aquela quantidade de peixe que vocês produzem ali, aquilo ali pode ser viável já para começar a girar a ideia de ter um frigorífico. Girar um frigorífico, ter uma viabilidade naquilo ali. Então, vamos montar um frigorífico ali que vai abater aquela quantidade semanal, mensal. Então, já é uma ideia a se pensar. E até a capacitação técnica. Essa associação poderia ter um grupo de produtores ali interessados, vir um palestrante, alguém de fora com orientações diferentes, algumas novidades ali. Por que não, né? Mais informação, quanto mais melhor. Então, essa capacitação técnica também poderia ser viabilizada por essa associação também, essa cooperativa. Mais uma vantagem. Legalização da atividade, pessoal. O que é isso? Eu tenho que estar totalmente legalizado, corretamente ali, contra parâmetros de outorga de água, licença ambiental. Eu tenho que estar todo esse aparato ali para não estar produzindo peixe na ilegalidade. O que significa isso? Outorga de água. Outorga, pessoal, é quando você capta a água seja uma fonte de água, uma nascente, seja um rio, qualquer fonte que você for captar dentro da sua própria propriedade, você tem que ter uma autorização para aquilo. Isso tem órgãos específicos em cada estado que vão emitir a outorga do uso de água. Então, falar se é permitido você captar, qual a quantidade que você tem que captar. Então, isso aí são os órgãos que vão emitir. Licença ambiental, outro órgão também, às vezes o mesmo, às vezes outros, que vão emitir a sua licença ambiental. Que é isso? É me permitir a produção de peixe naquele local ali, entendeu? Eu mando um projeto, eles vão avaliar aquilo ali, impactos ambientais e vão me permitir aquilo ali ou não. E por fim, pessoal, eu tenho que me atentar às espécies permitidas ou proibidas em certas regiões. Nós temos regiões do país como a Bacia Amazônica, não pode produzir tilápia lá, estados banhados pela Bacia Amazônica. Por quê? Eles têm questão de ambiental, de fuga de espécimes, não querem acabar com aquela bacia, com aquela fauna que já existe na região. Então tem essa restrição. Goiás até pouco tempo também estava com essa restrição, agora já não tem mais. Então eu tenho que me atentar a isso aí, entendeu? Tem que saber o que é permitido em cada região para poder estar ou não desenvolvendo aquela criação. Então, pessoal, por hoje é só. Nós encerramos a nossa aula. As próximas aulas terão temas mais específicos, qualidade de água, manejo nutricional, escavação de viveiros, para vocês começarem a desenvolver a atividade e começarem a entrar no ramo de vez. Obrigado.